Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada é mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. A vida sem propósito é sem sentido. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E que o Senhor, pela sua palavra, possa tocar em seu coração. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta que parece muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de encontrar uma resposta. Há tantas ideias sobre propósito, sentido, significado no nosso mundo, que aquilo que parece tão simples para nós, na verdade, é uma grande tarefa para que encontremos a verdadeira resposta para aquilo que estamos buscando. Mas afinal de contas, por que nós estamos aqui? A resposta se torna difícil quando nós colocamos o foco no eu. Ela não está dentro de nós, na paz de espírito, na felicidade ou na realização pessoal. A resposta está além do que nós somos, para nós encontrarmos o real significado da nossa existência e a razão do porquê estamos aqui. Se a resposta então não está em nós, está além de nós, tudo começa em Deus. Ele que nos criou, nos deu características pessoais, Ele nos formou e é Ele que nos dá razão e significado para a nossa existência. Viver para a sua glória, para a honra e louvor dele. Quando a resposta começa em Deus, nós encontramos sim a resposta do, afinal de contas, por que nós estamos aqui? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Chegar a uma resposta passa de deixar de nos concentrar em nós mesmos para nos concentrarmos em quem mais importa. Quando percebemos que tudo começa e termina em Deus, então nós encontramos verdadeiro sentido para a nossa vida. Afinal de contas, por que estamos aqui? A resposta começa em Deus e termina em Deus. Quando nós buscamos nele, encontramos propósito para a nossa existência, propósito para a nossa vida. Aquele que sonda, aquele que nos conhece, aquele que nos formou. Ele sabe das nossas necessidades, sabe das nossas características e por isso é nele que nós encontramos real propósito para viver, pois ele é o Deus que nos formou e é o Deus que nos conhece. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou, cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.
sento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, mas tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olá, estamos falando sobre ter propósito na vida. E a grande pergunta do nosso programa hoje, desse programa que abre essa série, é, afinal de contas, por que estamos aqui? Uma pergunta complexa para muita gente, talvez difícil para chegar a uma resposta, mas juntos nós podemos encontrar a resposta certa. E está aqui conosco hoje, abrindo essa série de programas, o pastor Jacques Stone, que é pastor aqui da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E eu não poderia começar de outra forma senão perguntar, afinal de contas, por que estamos aqui? Acaso, acidente? O que nos define, afinal de contas? João, primeiramente, essa palavra propósito, ela tem um cunho religioso. Tire a religião e você não tem propósito em nada. E isso me chama muita atenção ao pensar que as pessoas falam de propósito o tempo todo. Então você percebe que esses homens são tomados por religiões, sabe? Ainda que eles não deem esse nome, existe uma religião por trás daquilo que eles dão nome aos propósitos deles. Uma coisa que me impressiona é que talvez a grande oposição à ideia de propósito tem a ver com a teoria do darwinismo, a ideia de que o mundo é fruto do acaso, não veio de lugar nenhum. Aqui é uma caixa preta, você não existia antes daqui, não existe nada fora daqui e não existe nada depois daqui. E uma coisa importante, então, se nós entendemos e compreendemos que essa palavra, ela é primeiramente uma palavra religiosa, então a grande pergunta é qual religião? Qual religião trará um verdadeiro propósito à vida humana? Nós acreditamos num Deus criador de todas as coisas, num Deus que fez todas as coisas e Ele dá significado a cada coisa que Ele criou. Quando Ele chama essas coisas pelo nome, toda hora que Ele dá um nome àquelas coisas, Ele diz o que aquelas coisas são e o propósito para o qual aquelas coisas vivem. E quando nós olhamos para a nossa história como homens, Ele nos cria a imagem e semelhança dEle. E Ele nos coloca como vice-regentes, como quem vai governar o mundo em nome dEle, para a glória dEle. Então, quando o homem perde Deus de vista, esse homem, por natureza, ele perde o propósito. Então, não é à toa que nós sempre vemos pessoas falando de estarem sem significados, sentindo um vazio profundo. O suicídio virou uma epidemia nos nossos dias, porque as pessoas têm perdido a esperança. Então é necessário resgatar essa ideia de que o propósito do homem está ligado a Deus, o seu Criador, que disse a ele quem ele é, quem o criou e disse qual é a razão da sua vida.
Então esse propósito começa em Deus, né? A resposta está nele e nós só vamos encontrar essa resposta nele de fato, né? De que a gente não é um acidente, nem fruto de um acaso, mas que nós temos um Criador. E que o grande propósito da nossa vida é ter comunhão, né, com esse Criador e talvez encontrar o verdadeiro significado na comunhão com Ele, né, e nem mais uma outra coisa que a gente possa encontrar nesse mundo. Mas falando de propósito, que é o nosso primeiro programa, e encontrar essa resposta, afinal de contas, por que eu estou aqui? E pensando nessas pessoas que sempre estão... Eu não tenho significado, eu não sei por que eu vivo, eu não sei por que eu existo, o que eu faço não tem razão para mim. Por que é tão importante encontrar um propósito na vida? Então eu lembro de ver uma vez um filme e a pessoa que estava presa, ela havia pegado prisão perpétua. E uma hora ela meio que consegue burlar as leis da prisão, ela entra num lugar onde havia aqueles LPs, e ele coloca uma música para tocar. E ele vai pegar, depois disso aí, ele vai para uma solitária. E quando ele sai da solitária, a pergunta é por que ele fez isso? E a resposta dele é: a esperança é uma coisa boa, e tudo que é bom não pode morrer. É interessante, sem propósito, sem esperança, um homem não vive. Sem propósito, um homem não ama, ele não... Eu vou dizer uma coisa a mais, ele não entra na dança. Vou explicar essa ideia de dança. Quando você olha para a Bíblia apresenta Deus como 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os antigos pais da igreja gostavam de descrever esse relacionamento por meio de uma dança de crianças, uma dança de roda chamada pericorese. E aí elas rodavam e elogiavam a criança que estava no meio, e depois uma saía daquele lugar e começava a fazer isso. A ideia é que há um relacionamento de amor eterno em Deus. Deus não cria o universo para que ele supra a sua necessidade de relacionamento. Ele cria porque ama. Ele cria porque ama, ele cria para satisfazer a sua glória. E aí quando o homem ele é criado, Deus convida esse homem para viver essa realidade. Você imagina, então todas as pessoas que existem no mundo, elas são criadas para participar desse relacionamento com Deus. E quando elas saem desse relacionamento com Deus, a vida perde inteiramente o propósito. E aí pior, elas não param de ser religiosas. Elas não param de serem adoradoras, elas vão adorar alguma coisa finita. E a gente tem mania de amar coisas finitas com paixões infinitas. E coisas finitas acabam. E quando você vai ver, você acorda com a esperança e dorme com o desespero. Porque essa é a questão. Então alguém que tira Deus da equação vai perder o propósito, vai colocar o propósito no lugar errado, e no final das contas a vida fica sem propósito e a vida vira um desespero e um vazio profundo. Então, de modo simples, a gente poderia dizer assim: afinal de contas, por que eu estou aqui? Por causa de Deus? A resposta é com Ele, começa nele e termina nele, porque Ele fez a gente para viver em comunhão com Ele e entrar nessa dança que é maravilhosa, e eu acho que fica bem claro para a gente entender que a resposta está no Senhor. Eu gosto também de uma expressão de Paulo, quando ele fala que no Senhor Jesus foram criadas todas as coisas, né? O Evangelho de João vai falar isso também. Então todas as coisas são criadas para Cristo. Às vezes a gente acorda no mundo e o mundo não faz muito sentido. Você olha para a vida, você fala, as coisas não fazem sentido. E de fato elas não fazem sentido para você. O mundo não foi criado para você. Foi criado para o Senhor Jesus. O mundo faz sentido para Cristo e só faz sentido para nós quando nós estamos em Cristo. Um homem sem Cristo vai olhar para o mundo e parece que as coisas estão fora do lugar. E pior, os sentimentos que ele carrega dentro dele não têm significado nenhum para ele. Então é uma coisa muito, muito importante de nós traçarmos aqui e de lembrarmos é que Cristo, ele é a razão da existência de tudo.
né? Ele é a expressão dessas coisas. Então, sem Cristo, a vida não tem propósito. E aproveitando esse gancho, aproveitando essa palavra, tem muita gente que acha que o mundo gira em torno delas e por isso não encontra significado e propósito, porque o mundo talvez não responde à altura daquilo que ela espera, né? O mundo que gira ao meu redor. E como você disse, o mundo foi criado para nós, foi criado para Jesus. Para essa pessoa que está assistindo a gente de casa ou do celular, de qualquer outra cidade desse mundo, o que você diria a ela para que ela encontre esse propósito no Senhor Jesus, para ela achar que o mundo gira em torno dela e começar a entender que o mundo gira em torno de Cristo e que Ele é que importa? Uma coisa importante de entender numa hora dessa, e aí eu queria citar o texto mais famoso das Escrituras, que é João 3,16. Lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante você pensar que há um processo de perecimento todos os dias. A gente vive morrendo. Não dá para fugir desse dilema. Por mais que você tenha grandes sonhos e grandes projetos, você não tem certeza se irá realizá-lo. Existe um processo de perecimento em todos nós e a proposta de Deus, essa proposta do Deus de amor é que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se você deseja de verdade encontrar o propósito da sua vida, entenda uma coisa, não há propósito fora de Deus. E uma coisa importante de dizer aqui o Senhor Jesus é a expressão do amor de Deus para conosco e é o único caminho que nós temos de reconciliação a Deus. Então, fora de Jesus não haverá propósito nem para a minha vida, e nem para a sua vida, e nem para a vida de ninguém. Então, uma coisa importante de eu te dizer, um meio de parar esse processo de desespero é confiando em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Wellington Ricardo, eu sou casado, esposo da Onediana, tenho 2 filhos, Daniel e Mateus. Sou policial militar aposentado e hoje eu vivo num pequeno paraíso, numa rocinha, um pouco mais à vontade hoje. Olha, eu entendo que eu estou no mundo porque Deus aqui assim quis. Eu existo porque Deus tem algo a fazer comigo. Eu acredito que eu não tenho como passar por essa vida sem cumprir aquilo para o qual eu fui chamado a fazer. Nós entendemos biblicamente que todo cristão, todo aquele que acredita num Deus, ele precisa cumprir o seu papel. Seja ele servir, seja ele pregar, seja ele ajudar de alguma maneira, mas eu não estou aqui por acaso. Deus, quando me pensou lá antes da fundação do mundo, Ele já me posicionou nesse tempo para poder fazer algo para o crescimento do Evangelho. E eu pretendo, com a ajuda de Deus, de Jesus Cristo, cumprir o meu propósito aqui. Se eu acredito num Deus Todo-Poderoso, se eu acredito num Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim, se eu não entender que existe um propósito nisso, e se esse propósito não mudar o meu direcionamento de vida, eu vou estar negando tudo aquilo que eu acredito. Se eu fui criado, se eu fui chamado, esse propósito para o qual Deus me levantou, ele tem que transformar minha vida. Eu não posso simplesmente negar essa existência, negar essa criação, e muito pior, eu não posso nem tentar lutar contra esse propósito. Primeiro, que eu não vou ter êxito nisso. E segundo, que quando Deus chama, a Bíblia diz que Ele capacita, mas isso na realidade é uma ordem. Eu preciso cumprir a ordem do meu Deus. E querendo ou não querendo, eu vou cumprir o propósito para o qual fui criado. Eu acredito que eu preciso, dia após dia, me entregar o máximo possível a esse propósito e deixar Deus agir na minha vida para que tudo aquilo que Ele planejou saia conforme planejado. E isso vai acontecer, queira eu ou não. Queremos o
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus, tu és grande. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber informações a respeito das atividades da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode acompanhar tudo que estamos realizando pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa, a você também que envia mensagens de encorajamento e com pedidos de oração. É sempre uma grande alegria receber o retorno que você nos dá quando você nos acompanha e recebe os ensinamentos e a palavra do Senhor. Se você perdeu alguma coisa, você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30 e às 21h pela TV Rio Doce. Também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV e todos os dias pela IPP-TV, a Web TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus te abençoe, que você encontre nele o começo e o fim de tudo e a resposta para você encontrar propósito para a sua vida.